Tu estás oculta em lugares escuros, e aérea é a tua forma, ó Hera, rainha de tudo, e abençoada consorte de Zeus. Tu envia brisas suaves aos mortais, assim como nutres a alma. E mãe das chuvas, tu cuida dos ventos e dá nascimento a tudo. Sem ti não há sequer vida nem nascimento, e misturada como estás no ar, te veneramos. Hino Órfico 17, a deusa Hera. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e estou aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega. Nós estamos concluindo nesse episódio de hoje a Ira de Hera com 3 personagens. Eu vou falar nesse conteúdo hoje em ordem daqueles que eu considero de menos importância para os de mais importância. Então, isso é uma avaliação pessoal, né, mediante os meus estudos, ainda que 2 praticamente se ombreiem, em alguns aspectos da importância que inscrevem-se no mito. De quem eu vou falar hoje? Eu vou falar de Príapo, que é um deus secundário. Então, nos relatos mais antigos, ele é desconhecido. Por exemplo, Homero não cita ele, Hesíodo não cita ele. Então, ele vai surgir depois, inclusive, ele é citado por Pausânias e o Diodoro Sículo, que já são autores mais modernos comparados a Hesíodo e Homero. E vou falar de Dioniso e depois, finalmente, de Héracles. Então, a gente vai estar dando essa sequência dessa importância que eu considero em relação a esses personagens, né? Bom, eu quero deixar aqui um forte abraço a 2 reações, né, a dois inscritos no canal Mitologia Grega de A a Z, que é o Voz M2. Ele fez uma referência a um livro que é muito importante, muito interessante para o estudo da mitologia, que é O Casamento de Cadmo e Harmonia. Esse livro é muito, muito bom. Inclusive, ele é considerado um grande best-seller. Na época que ele foi lançado, ele só perdeu, se não estou enganado, para o best-seller de Humberto Eco, O Nome da Rosa. E o outro é o Leonardo Mendes, que fez uma reação recente, parabenizando o canal. Então, eu fico muito feliz com essas reações. Quero deixar aqui um abraço também para todos os inscritos que acompanham, mas que eventualmente acabam não deixando qualquer tipo de comentário. Inclusive vou pedir que faça esse tipo de algum comentário, porque funciona como futura indicação do canal para outras pessoas. Como o canal é relativamente pequeno, ele é pequeno, então ele acaba meio que no meio desse mar de internet, e se você que é inscrito deixar algum comentário, há um impulsionamento natural do canal. Bom, então eu vou pedir, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e apresente o canal para pessoas que você sabe que gosta do conteúdo em mitologia grega. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo pesquisado, né, de muitos anos, como já comentei em outros episódios. A mitologia grega foi meu amor na literatura. Desde a minha adolescência, entrei pela maturidade. O curso de Psicologia oferece algum tipo de conexão com a mitologia grega, mas eu nunca me afastei do mito, sempre lendo, sempre me atualizando, e dando muita importância, obviamente, aos textos clássicos, tá? Então eu vou usar como referência literatura. Inclusive depois no final eu vou deixar todas as referências, como eu tenho feito nos últimos conteúdos. Inclusive quero dizer que nenhum conteúdo aqui é produzido por inteligência artificial, que está sendo uma febre agora. As pessoas praticamente elas já querem pegar pronta o conteúdo. Todos os conteúdos que estão sendo relatados aqui, com exceção de algumas gravuras que eu tenho
colocado na apresentação e em algumas situações que eu não encontro adequadamente dentro das representações mais clássicas da pintura, então eu acabo usando imagens de inteligência artificial. É o único uso que eu faço, tá? Então eu estou usando a inteligência nas imagens em relação à apresentação e durante o decorrer do canal, do debate aqui, então oportunamente eu faço algum tipo de colagem da imagem, alguma imagem de inteligência artificial. Mas o meu conteúdo é um conteúdo pesquisado, exaustivamente pesquisado, ok? Acho que é importante deixar esse comentário aqui. Bom, vamos começar por Príapo, né? Então, quem foi Príapo? Então, Príapo é um deus que ele é relacionado. Ele tem uma origem, como quase todos os personagens da mitologia grega, principalmente os deuses, né? Ele é uma divindade, né? Que tem uma constituição que chega a ser complexa, né? Então, em geral, os textos da mitologia grega dão ele como sendo filho de Afrodite e de Dioniso, tá? A maioria dos textos. Mas assim, alguns textos falam de que ele foi filho de Zeus com Afrodite e que justificaria de uma certa forma a ira de Hera. Mas pensando em termos de como a deusa ela era ciosa dos ditos relacionamentos lícitos, se ele fosse filho de Dioniso, inclusive também comentado como sendo alguns textos falam dele sendo filho de Hermes, tá? Mas enfim, então, se situando em qualquer personagem, a geração de Príapo acaba se relacionando com uma relação ilícita que Afrodite teve com um desses personagens importantes, Zeus, Dioniso ou mesmo Hermes. Bom, mas eu vou pontuar daquele que é mais comum de se localizar, que seria o Afrodite com Dioniso. Por quê? Porque assim, Afrodite estava se relacionando com Dioniso e o mito diz que num certo momento, como Dioniso é um deus asiático, ainda que Afrodite também seja uma deusa oriental, ela vai migrando assim como Dioniso migrou para os campos da Grécia. O mito fala que houve um afastamento de Dioniso e Afrodite ficou só. Nesse período em que Afrodite ficou só, ela vai se apaixonar por Adonis. Adonis é um personagem que vai ser de grande importância, um herói de grande importância no mito, né? Inclusive ele é uma divindade ligada à vegetação, e ela acabou tendo esse relacionamento extraconjugal com Adonis. Pois bem, quando Dioniso e Hera já não ficou muito agradada disso, né? Então, quando Dioniso retorna até o local onde Afrodite estava, Afrodite pura e simplesmente deixa Adonis e volta a se relacionar com Dioniso, engravidando. Mas a deusa não esqueceu esse relacionamento extraconjugal que ela tinha realizado e acaba amaldiçoando o nascimento do filho que vai ser dessa geração, mesmo que ela tivesse ligada a Dioniso, dizendo que o deus iria, esse filho, né, porque seria um deus, porque era um relacionamento de duas divindades, que esse filho seria feio, que ele estaria eternamente em ereção, só que ele seria infértil, que é curiosíssimo, uma vez que Príapo vai ser associado a uma divindade ligada à vegetação. Na verdade, ele era protetor, inclusive, das colmeias, né? Ele vai ser protetor das colmeias, dos rebanhos e dos vinhedos. Então, essa questão da proteção dos vinhedos nitidamente dá a ele uma aproximação com o pai, que é Dioniso. Mas alguns outros textos recordam que Príapo foi filho de um relacionamento com Zeus e Afrodite. Ainda que a maioria dos escritores antigos dizem que Zeus, apesar de ser
ser muito tentado a se aproximar fisicamente de Afrodite, nunca se aproximou. Só que ele acabava promovendo tudo o que Afrodite fazia. Seria uma espécie de amor platônico, né? Então, se ela pedisse alguma coisa, ele realizava. Enfim. E aí, num certo momento, a ira de Hera vai se acender, porque Afrodite ela pedia que Zeus permitisse que cada vez mais ela tivesse ação no mundo dos humanos. E ele permitia claramente. E é nesse momento em que acontece uma maldição de Hera em relação a Afrodite. O que é que ela fez? Se vocês recordarem, houve aquele concurso de beleza que aconteceu no casamento de Peleu e Tétis, né? Quando a discórdia, Eris jogou lá a maçã, o pomo de ouro, no meio do espaço onde todos os deuses estavam reunidos, na caverna de Quiron, e nenhum deus quis se responsabilizar por aquele presente, ou aquela dádiva, ou aquela maldição que tinha sido jogada ali no meio do salão da caverna, né? Então foi escolhido que um mortal escolhesse para onde seria esse pomo de ouro. Nós não podemos esquecer também que possivelmente esse pomo pode ter sido retirado do Jardim das Hespérides, que estava relacionado ao casamento, ao hierógamos de Zeus e Hera. Pois bem, as deusas foram até Paris, que foi esse mortal que foi escolhido, e Paris, cada uma delas, né, porque foi Afrodite, Hera e Atena que se apresentaram como aquelas que o pomo seria ofertado, cada uma ofereceu sua dádiva, né? E na vez de Afrodite, e o Paris estava escutando, né? Na vez de Afrodite, Afrodite disse que ele teria o amor da mulher mais bela, só que a mulher mais bela já tinha um relacionamento, já era casada, né? Que é a filha de Zeus, Helena de Esparta, né? Que era casada com o rei Menelau. E alguns textos dizem que para a cereja do bolo dessa história de fazer algum tipo de oferta ao mortal, Afrodite ficou despida na frente dele. Então Hera considerou aquela atitude como um suborno ao herói Paris, e ela nunca perdoou Afrodite por conta disso. E aí justifica que houvesse a maldição quando Afrodite gestasse, né? E aí acontece, próxima a essa maldição, a gestação de Afrodite, que vai dar origem a Príapo. E enquanto os outros textos dizem que de fato Zeus se relacionou com Afrodite, e num certo momento em que Afrodite estava expondo seu ventre crescido desse relacionamento adulterino com Zeus, a deusa Hera se aproximou dela. Uns textos dizem que ela deu um soco no ventre de Afrodite. Outros textos dizem que ela simplesmente colocou a mão. E naquele ato, seja aquele ato suave ou ato violento, ali ela amaldiçoou o nascimento do pobre herói que não tinha nada a ver com a história, né? Nós não podemos esquecer que, como disse inclusive o próprio hino órfico, né, que eu li no começo, era responsável pelo pensamento dos gregos antigos, era responsável pelo nascimento de tudo, né? Porque ela protegia os relacionamentos lícitos, os relacionamentos que eram reconhecidos pelas sociedades. Então, quando nasce Príapo, seja qual for essa história que ele carrega de maldição, ele vai ser um ser disforme, a estatura era baixíssima, como se ele estivesse apresentando nanismo, com o membro viril sempre em ereção, só que ele era infértil. O culto de Príapo ele vai ser super importante, ele vai ser grandemente disseminado na Antiguidade Clássica, depois quando a gente entende, por exemplo, exatamente essa sociedade clássica grega, mas também ele chegou a migrar, ou talvez
Inclusive, existe uma relação dele com um deus romano, que eu vou comentar. Eu tenho intenção de futuramente falar alguma coisa sobre a mitologia romana, ainda que não seja fruto do meu estudo, e eu serei muito cuidadoso, né, na apresentação dessas divindades. Pois bem, essa questão do deus itifálico, né, que é aquele que está sempre em ereção, ele era muito comum, e era comum também nas cidades antigas. Havia um culto fálico muito forte, né, que demonstrava exatamente uma predominância da presença masculina nas sociedades, nas cidades antigas. E, inclusive, em Roma, as meninas, no período que estivessem se apresentando próximo ao casamento, elas eram levadas numa espécie de procissão diante de um falo, né, que era erigido, e ali elas faziam oração a Príapo, para com que Príapo protegesse a sua fertilidade. Bom, então esse é o primeiro personagem relacionado nesse conteúdo final da Ira de Hera. Bem, o próximo personagem em nível de importância é o Dioniso, né? Dioniso, que é chamado de Baco, ele é um deus super importante, também um deus relacionado ao campo, né? Ele é o deus do vinho, o deus da vinha, e ele é filho de um relacionamento que já cheguei a comentar o que aconteceu com a mãe dele, né, que foi a princesa Semele, que era filha de Cadmo, e que escapou por pouco quando instigada por Hera, que estava metamorfoseada de uma serva, e Semele gestante, pediu para com que Zeus, quando se apresentasse, já que ele tinha prometido e jurado pelas águas do rio Estige, que ele se apresentasse na sua inteireza, na sua forma original, na sua forma real, né? Achando e instigada, houve uma dúvida, né? Porque a falsa serva, que era a deusa Hera, colocou no coração de Semele, e Zeus, como tinha cometido essa híbris, que é muito comum no mito, como a gente está percebendo, né? Por resultado dessa ação de Zeus, porque ele se apresenta do jeito que ele era de fato, e todo lugar não suportou a divindade dele pegar fogo, inclusive a princesa Semele, como foi falado também no outro conteúdo, no conteúdo anterior, Zeus arrancou Dioniso do ventre da mãe e costurou em sua própria coxa. Futuramente ele vai, obviamente, quando se completa o período de gestação, então Dioniso vai para o mundo, só que Zeus, preocupado que a ira de Hera alcançasse a criança, teve uma atitude bem interessante, mandando que Hermes, inclusive porque Hermes era o mensageiro dele, né? Que Hermes vestisse a criança de menina, para com que escapasse da vigilância de Hera, e futuramente, depois que Dioniso cresce um pouquinho mais, Zeus chega a levar Dioniso até regiões do Oriente, e lá ele entrega a criança para ser cuidada pelas ninfas do lugar. Bom, o tempo passa, Dioniso cresce, se desenvolve, só que Hera estava atenta a ele. E num certo momento, quando ele quer voltar para a sua região de origem, então ali Hera localiza ele e provoca a sua loucura. É no período que ele retorna, inclusive, que ele vai ser o descobridor da vinha, né? E do vinho. Só que exatamente nessa fase, então, Hera enlouquece ele, manda uma deusa, uma divindade secundária, que é a Lissa, que é a loucura, pousa sobre a cabeça dele. E aí o deus, ele erra, ele vai partindo para lugares os mais díspares, completamente alucinado, completamente louco, completamente fora do seu senso comum, do seu senso normal, do seu senso normal. Até que, chegando numa região onde estava Deméter, que é também uma divindade da agricultura, né, que é a deusa principal da agricultura e uma deusa agrária, né, uma deusa do campo, há uma identificação dessas duas divindades, e Deméter purifica Dioniso. Então ali a loucura dele se encerra e ele parte para as outras gestas.
Como eu quero, inclusive, comentar aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes, já tenho falado isso em vários conteúdos, em relação mais profunda com alguns personagens. Dionísio é um deus que é muito complexo e ele vai ter a parte de vídeos dele, assim como o próximo personagem que eu vou comentar, porque ele está inserido no grupo dos heróis. Ele vai ter a parte dele, então eu estou apenas aqui pontuando algumas situações relacionadas à ira de Hera. Então, ali se encerra, no caso, essa ira de Hera em relação a Dioniso. E essa ira, ela dá sequência a toda uma relação ilícita que pontua desde do relacionamento dele, da mãe dele com Zeus, e também ele não tendo nada com a história, ele sofre as consequências desse relacionamento adulterino de Zeus com a princesa Semele. Bom, finalmente nós temos o personagem que eu considero o mais importante dos heróis e o mais sofrido, né? Que é Héracles. Héracles é um personagem que só de pensando em termos das tarefas que ele vai cumprir e tem a ver com a ira de Hera, são 12 tarefas que ele vai fazer futuramente, né? Então, assim, é um personagem que de fato eu não vou aprofundar maiores detalhes agora. Eu vou comentar apenas algumas situações que tem a ver com a ira de Hera. Bom, Héracles também é filho adulterino de Zeus. Só que a mãe de Héracles, Alquimena, ela foi uma vítima passiva, totalmente passiva, porque ela foi enganada por Zeus, que apaixonado por ela e sendo ela descendente de Perseu, ela era uma neta de Perseu, havia uma promessa de que um descendente de Perseu reinaria sobre uma região muito grande. Pois bem, então Alquimena é enganada por Zeus, porque ele se metamorfoseia no marido dela, que é o anfitrião, que tinha ido para uma batalha contra um rei chamado Pitérela, né? E quando há essa ausência de anfitrião, Zeus se metamorfoseia na imagem dele e vai enganar Alquimena. E, inclusive, o mito diz que Zeus ordenou que Apolo, o deus do sol, não se levantasse por 3 dias. Ele queria engendrar o maior ser que tivesse passado pelo planeta, porque a intenção de Zeus era que o nascimento daquela criança futuramente ele fosse o protetor dos humanos, né? Bom, então quando o anfitrião retorna, ele percebe claramente que ele tinha sido enganado e também a esposa tinha sido enganada, só que ele acaba querendo punir ela, tenta matá-la, queimada, só que Zeus joga uma chuva sobre a fogueira. Então a anfitrião percebe que havia uma intervenção divina e acolhe a esposa, né? E dentro do mito, curiosamente, o relacionamento de anfitrião com a esposa também vai engendrar um filho, e eles vão ser esses filhos, um filho de Zeus e outro filho de anfitrião, eles vão nascer ao mesmo tempo. Eles são considerados no mito gêmeos, que é o Íficles, né, que era o filho mortal que Alquimena teve. E tanto Héracles quanto Íficles, eles eram inseparáveis, tá? Bom, só que a ira de Hera, no caso de Héracles, se estende durante muito tempo. Inclusive, quando as crianças estavam ainda no berço, Íficles e Héracles, Hera mandou uma dupla de serpentes ou de dragões, né, de serpentes, em geral é representado como serpentes, para com que matassem as crianças, né? Então ela não deu importância a se os animais, os monstros iriam matar um ou outro que não tivesse nada a ver com a história. E o mito diz que enquanto Íficles ficou chorando, apavorado com a presença daqueles 2 monstros dentro do quarto, porque eles entraram para poder matar um ou outro, né, mas especificamente o filho de Zeus, que seria Héracles. Héracles simplesmente pegou as 2 serpentes e estrangulou as 2, matou as 2, né?
Então, nesse momento agora, essa perseguição de Hera fica afastada e o tempo passa, né? O tempo segue. Bem, passando por um lugar próximo, inclusive, de Tebas, onde o rei Creonte governava, havia um tributo que Creonte tinha que pagar a um rei chamado Ergino, filho de um outro herói anterior chamado Clímene. E esse Ergino, ele era um tirano, né? Então, Heracles, passando pelo lugar, viu a tribulação de Creonte, teve um combate, uma batalha, massacrou os exércitos de Ergino, e em relação a isso, grato porque Heracles tinha feito isso, então Creonte deu uma das filhas dele de casamento a Heracles, que é a princesa Mégara. Com ela vai ter vários filhos, né? Bom, a vida seguia normal aparentemente, tanto para o lado dele como para o lado do seu irmão, né, o Íficles. E aí é que surge exatamente talvez o ponto mais crucial da ira de Hera em relação ao herói, ao Heracles, mas eu diria que as consequências dessa ira de Hera em relação a Heracles, as consequências não dá para comparar todas as ações que o mito fala da ira de Hera em relação a personagem com o que aconteceu com a ira de Hera em relação a Heracles. E o que é que acontece? Volta a ser enviada a Lissa na cabeça de Heracles e lá ele enlouquece. Enlouquecido, ele transtornado, ele confunde a família e os sobrinhos com animais. E ele, um herói, ele usava inclusive flechas, ele mata todos. Ele mata a esposa com uma flechada no peito, mata todos os filhos, mata praticamente todos os sobrinhos. Só sobra um sobrinho, que é o Iolau. E ninguém conseguia segurar o Heracles, né? Ele era o maior herói da mitologia e também fisicamente ele era insuperável. Nesse momento em que está havendo aquela conturbação, Atena, que seria sua irmã por parte de pai, ela vai até o local e ela manda o sono Hipnos para com que ele apagasse, né? E ele fica dormindo durante muito tempo. Quando ele volta daquele período de sono e já volta normal, ele fica apavorado com o que aconteceu, né? Ele fica apavorado e espontaneamente ele vai até o oráculo de Delfos porque ele tinha que se purificar, né? Se nós recordarmos conteúdos relacionados quando eu falei lá atrás das divindades primordiais, se vocês lembrarem das Eríneas, as Eríneas elas eram vingadores do derramamento do sangue parental, então ele estava correndo o risco de que as Eríneas de fato enlouquecessem ele definitivamente. E ele vai até o oráculo de Delfos e o oráculo de Delfos recomenda que ele procure o primo dele, Euristeu. Então Euristeu ele não gostava muito do Heracles, né? Ele tinha uma grande inveja do Heracles e tinha muito medo do Heracles, e é Euristeu que vai dar para Heracles se purificar os famosos 12 trabalhos, do qual cada um vai ser vivido, vai ser buscado um ano de cada. Então são 12 anos de peregrinação que Heracles vai ter que fazer para se purificar desse morticínio que ele provocou contra a sua família, provocado pela ira de Hera. Então eu não vou entrar, como já comentei, em relação a maiores detalhes em relação a esses trabalhos. Heracles também, como disse, é um herói que é de uma grande complexidade e que o personagem ele é divino, né? Há uma divinização de Heracles, já haviam templos dedicados a Heracles, mas eu vou encerrar por aqui. Então nós tivemos um grande percurso em relação aos conteúdos relacionados à ira de Hera, vários conteúdos, vários personagens, e nós estamos encerrando aqui agora com esse último personagem que eu gosto bastante, né, na mitologia, que é o Heracles, tanto quanto o Aquiles. Então a gente está fechando o conteúdo da ira de Hera nesse momento. Então eu vou logo em seguida, nas próximas gravações, então eu vou trazer sobre o séquito da deusa Hera, como disse no começo, e depois vou falar dos casamentos. E também gostaria que sugerissem
conteúdos relacionados a Hera, porque é claro que ela vai voltar, né? Ela vai voltar. Dentro do mito ela vai voltar. Mas nós estamos encerrando praticamente agora, então, toda a citação mais profunda em relação à deusa Hera. Então, estou me despedindo, né? Nós estamos nos despedindo da deusa Hera de uma certa forma. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo, gostou da apresentação. Agradeço a sua presença. E vou pedir que, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações, porque cada vez que eu publicar algum conteúdo você vai ser notificado. E, se for o caso, se você tiver interesse, apresentar o canal para alguma pessoa que você conhece, que gosta do conteúdo de mitologia grega, devidamente pesquisado, devidamente estudado e explanado de uma forma que eu entendo que seja compreensível para todos praticamente, né? Procuro falar do tema mitológico de uma forma que seja bem claro, de uma forma que seja entendido de maneira mais ampla possível. Então, quero deixar aqui um forte abraço a todos. Então, os próximos conteúdos, a gente vai falar do séquito de Hera, como eu disse, que é a Ilítia, a Hebe e a Íris, do arco-íris, tá? Então, um forte abraço e até a próxima gravação. Até mais!